Beleza? Meu nome é Jonathan e eu vou auxiliar vocês com a parte gramatical dos advérbios de frequência. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre eles, tanto no português quanto no inglês. Geralmente eles são utilizados como afirmações, mas a gente tem aqui algumas vezes que você sempre vai responder perguntas. Nessas perguntas seriam como how often ou how many times, que seria com que frequência você faz alguma coisa e quantas vezes você faz essa coisa. As expressões de frequência seriam coisas que se faz no dia a dia, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Por exemplo, a gente tem aqui once a day, twice a day, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Se eu quiser dizer, por exemplo, 3 vezes por dia, nós diríamos 3 times day, ou 4 times month, ou 5 times a week, expressando uma vez, 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por ano, por exemplo. Nesse exemplo, a gente vai usar o every para significar todo. Então, every day, todo dia. Every month, todo mês. Every week, toda semana. Every year, todo ano. Nós podemos usar eles nesses exemplos aqui. They visit their grandparents every other week. Every other week seria uma vez sim, uma vez não. Por exemplo, eles visitam os avós semana sim, semana não, ok? Nós podemos ver outro exemplo. We travel twice a year. Nós viajamos 2 vezes por ano. I call my parents once a week. Eu telefono para os meus pais uma vez por semana. Ou eu ligo para os meus pais uma vez por semana. Nós podemos verificar aqui a posição do advérbio na frase. O posicionamento dele é uma das partes mais importantes para você alocar e fazer frases. Por exemplo, nós podemos condicionar de 4 formas. Quando temos o verbo to be, quando não temos o verbo to be, temos todos os outros verbos, quando temos modal verb e quando temos um auxiliar. O primeiro seria o verbo to be. Por exemplo, quando o verbo ele é o principal da frase, é o verbo to be. Como, por exemplo, she is. She is generally at the gym at this time. Que seria, ela geralmente está na academia a essa hora. Nesse quesito, podemos analisar aqui que o verbo to be, ele sempre vai estar antes do advérbio de frequência. E o advérbio de frequência, logicamente, estaria após o verbo to be. Então, we are always tired. Nós sempre estamos cansados. E I am never late. Eu nunca estou atrasado. Nesses dois, nós podemos analisar que ele sempre vai estar após o verbo to be. Assim como no próximo exemplo que não tem o verbo to be. São todos os outros verbos. Analisamos que he hardly visits his cousins. Ele raramente visita os primos dele. Da mesma forma que a anterior, a gente tem o he, que seria o sujeito, e após o he tem o advérbio de frequência hardly, que seria raramente. No próximo exemplo, vemos a mesma situação. She frequently asks about you. She frequently asks about you. Ela pergunta por você frequentemente. Ou ela frequentemente pergunta por você. E o próximo exemplo seria they hardly ever study for the exam, que seria o mesmo que eles quase nunca estudam para as provas. A gente analisa o mesmo contexto. Hardly ever sempre vem após o sujeito, ok? Então o sujeito, advérbio de frequência e o complemento que a gente usa, tudo bem? Geralmente um verbo e mais alguma situação. Analisamos também verbos compostos. Então, seriam por volta de 2 verbos que temos na sentença. Nas sentenças, o advérbio de frequência vem sempre após o primeiro verbo. O primeiro verbo aqui nesse exemplo é has, no segundo também é has, no terceiro é have. Por exemplo, he has never been to Italy, que seria o mesmo de ele nunca esteve na Itália. Ele nunca. He has never been to Italy. Ele sempre vai ficar
no meio, colocado no meio dos verbos. Assim como she has often been compared to her mother. Ela frequentemente é comparada com a mãe dela. Ou também, they have occasionally visit me on weekends. Eles me visitam ocasionalmente aos fins de semana. Nesse terceiro caso, a gente tem os modal verbs. Nós vamos trabalhar com can, que é o pode. Nós trabalhamos com should, que é o deveria ou deve fazer alguma coisa. E também com may, que é um pedido mais educado. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem she can never remember their anniversary. Ela nunca consegue lembrar do aniversário de casamento deles. Nesse exemplo, o never, ele sempre vem após o can. Então, o advérbio de frequência vem sempre o modal verb, sempre após o modal verb, ok? Nós podemos analisar o próximo, que seria you should always let your parents know where you are. Que seria, você sempre deve informar seus pais de onde você está. Nesse caso, a gente tem o último exemplo com o may, que é a mesma proposta. Vai ter o modal verb, após o modal verb, sempre utilizaremos o advérbio de frequência, que seria he may seldom find her at home at this time. Ele raramente deve encontrá-la em casa a essa hora. Seldom é o mesmo que rarely. Raramente você vai estar fazendo alguma coisa raramente. A gente também tem frases com verbo auxiliar. Por exemplo, se eu pergunto no presente, do you love chocolate? Vocês respondem, yes, I do. Seria, você ama chocolate? Sim, eu amo. Você estaria afirmando. Esse verbo auxiliar no presente, a gente vai usar, que seria o do e does, e para o passado, o did. Então, nós podemos analisar aqui que o verbo auxiliar, ele sempre vai ser uma resposta isolada. Ele sempre vai ter uma concordância com o verbo que você vai estar utilizando. Que seria, por exemplo, os advérbios de frequência nesse caso, eles são posicionados antes do verbo auxiliar. Por exemplo, sorry, I did not arrive on time. You never do. Que seria, desculpe por eu não ter chegado na hora. Você nunca chega. A gente consegue utilizar esse nunca chega com never do. Ele sempre vai estar antes do verbo auxiliar. Que seria, nesse caso aqui, o do, ok? Nós podemos analisar no próximo exemplo. I knew I should not eat chocolate, but I always do. Nós podemos ver que eu sei que não deveria comer chocolate, mas sempre como, ou eu sempre como. Nós podemos analisar novamente que o always vem antes do do, ok? Nesse caso, nós podemos perceber uma coisa importante aqui também, que em frases que expressam ideias negativas ou como pergunta, nós vamos sempre utilizar o advérbio de frequência no início da frase. Como, por exemplo, rarely have I seen such a dedicated father. Poucas vezes vi um pai tão dedicado. Então, poucas vezes vai dar o tom aí de uma questão negativa, uma ideia negativa de quase nunca ele viu isso. Dificilmente ele viu um pai desse jeito. E no próximo exemplo, a gente tem never is she happy. Ela nunca está feliz. Nós podemos analisar aqui que o never, ele vai trazer essa questão de negatividade, que nunca viu ninguém feliz. Ela nunca está feliz. Nós podemos analisar então que isso expressa gramaticalmente uma questão de vamos montar a frase como se fosse uma pergunta. Por exemplo, o have I seen vem ao invés de have I seen. O have I seen vem como se você fosse perguntar. Em vez de a gente colocar o I have seen,
que é como se a gente fosse afirmar alguma coisa. A mesma coisa usando o verbo to be. Is she happy? Vem no lugar de she is happy, que seria uma afirmação. Após isso, nós podemos observar o quê? Nós podemos observar do menor para o maior, ou do negativo para o positivo, o quê? Que never é nunca, nós nunca fazemos alguma coisa. Almost never, nós quase nunca fazemos alguma coisa. Seldom ou rarely, nós usamos como raramente. Nós podemos ver sometimes, como às vezes, estaria aí como 50%, que você faz alguma coisa. Usually, você geralmente faz alguma coisa. Often, você quase sempre, ou com muita frequência, faz alguma coisa. E always, você sempre faz alguma coisa. Você faz 100% das vezes. Por exemplo, nós usamos aqui como pay attention every day, todos os dias. Every month, a cada mês. Every year, a cada ano. Every fortnight, que ao pé da letra seria a cada quinzena, a cada 15 dias. How often do you eat fish? I seldom eat fish. Com que frequência você come peixe? Eu como peixe raramente. How often does he go to the beach? He always goes to the beach. Ele sempre vai à praia. Bom, é isso por hoje. Vocês viram advérbios de frequência. Estudem bastante e façam uma revisão aí, tudo bem? Até mais, até a próxima.